Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na Rádio FM Universitária, UFDPA. Estamos iniciando o programa e por falar em poesia. E hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2026. A nossa equipe é a formação com Leandro Velez, na coordenação, o Carlos Pontes, apresentador, e as nossas monitoras Catarina e Lohane. Uma alegria muito grande a gente estar mais uma vez com todos vocês. E essa alegria torna-se muito mais sublime, porque temos uma visita muito especial. Hoje temos a visita da Carmen Carvalho, atriz, e nós queremos nesse primeiro bloco, eu vou fazer uma primeira indagação a Carmen Carvalho e eu faço minhas as palavras do Antônio Abujamra num outro contexto, né? E eu vou fazer essa indagação e depois a gente gostaria de conversar, Carmen, sobre a peça O Diário de Anne Frank. Essa peça é de uma importância que vocês não fazem ideia. Então, querida Carmen Carvalho, obrigado por estar presente aqui na FM Universitária, UFDPA. Tá bom? Eu é que agradeço. A gente sempre louva esses espaços que a gente vai ocupando, que a gente vai falando e que a gente encontra amigo, como nós cheguei aqui, olha, que felicidade com a equipe, que ó, carinho aqui com a Catarina, né? Maravilha. Bom, para falar de poesia... Eu queria, na verdade, vou te fazer um corte inicial. A indagação que eu me referi foi a seguinte. O Abujamra dizia assim para os convidados, o que é a vida? E aqui eu pergunto para Carmen Carvalho, por que o teatro, Carmen Carvalho? Porque agora eu vou me referir ao nosso grande poeta, Torquato Neto. Oh, maravilha. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma certeza, uma vontade, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida e a morte, ou a morte virá na frente e abrirá caminho. É preciso que haja alguma coisa, ao menos um esforço, ou a dignidade humana se firmará a machadadas. Que maravilha, maravilha. Olha, Carmen Carvalho, eu te acompanho, eu moro aqui na cidade de Parnaíba, na região norte do Piauí, há 16 anos, completou agora em março. E eu sei de sua história que a sua história não é exatamente uma biografia que se coloque numa prateleira. Você está sempre inovando. Eu já assisti esse grande espetáculo Diário de Anne Frank 2 vezes e pretendo assistir outras vezes, gente. E a Carmen Carvalho é uma das componentes do elenco, né? E Carmen, eu gostaria logo inicialmente para que as pessoas saibam sobre a peça O Diário de Anne Frank. Nós sabemos que é uma adaptação teatral, né? Baseado no livro homônimo, que retrata a vida escondida de Anne Frank, né? E a sua família durante a ocupação nazista em Amsterdã. Eu assisti a peça, gente, não vou contar absolutamente nada, mas se puderem, vocês assistam esse espetáculo que é muito bonito. E, assim... Ninguém do elenco me pediu para falar isso, mas o elenco admirável, né? Eu tive o prazer de ver essa peça em Parnaíba e na cidade de Floriano, né? E honestamente, Carmen, a desenvoltura do elenco dessa peça, eu sou, como diz o outro, passado na casca do alho. Há meio século que eu assisto teatro e vejo espetáculos. O diário de... Perdão, gente, me perdoe. O Diário de Anne Frank, feito aqui pelos atores e atrizes aqui de Parnaíba, vocês têm um nível nacional, quiçá mundial.
Então, assim, parabéns, Carmen. Eu gostaria que você falasse desse momento tão efervescente que vocês estão vivendo, da peça do Diário de Anne Frank, né? Foi um encontro, né? Acontece, né, ano a ano, a exposição rotativa Sim, sim. de todo o material de Anne Frank. E aí, numa dessas exposições, nós fomos provocados a fazer uma montagem, né? Era um texto enorme, então a gente, a princípio, o espetáculo durava 2 horas. Um desafio, né? Era um desafio. Nossa. Mas um elenco, nós fomos muito felizes, né, com a direção do Rick Costa, nós fomos muito felizes de ter um elenco responsável, carinhoso. Que coisa boa. Né? Em que ninguém quer ser melhor do que ninguém, e todo mundo quer dar o seu melhor. E ali ficou mesmo uma família. Você percebe, ao assistir ao espetáculo, aquela família dentro daquele espaço agonizante. A gente percebe, né, essa harmonia, né, entre vocês. E olha, porque você viu no teatro, né? É verdade. A gente começou a fazer o espetáculo na Sala Carmen Carvalho, lá no Museu do Mar. Museu do Mar. Então, era mesmo ali um público pequeno, 40, 50 pessoas ali, né? Então, era como ninguém podia sair. A pessoa entrava ali e não tinha como ela sair. Bem restrito, né? Era, porque a pessoa estava no mesmo espaço, estavam trancados na mesma. Então, a peça é uma imersão dentro daquele ambiente. Já no teatro, embora se tenha também, né, porque é um teatro realista, sim, né, sim. A gente faz uma técnica realista, e ali com todas as emoções e todas as tensões, ao tempo todo há uma provocação de que aquele momento vai acabar, né? Então foi uma experiência muito boa de você colocar aí acúmulo, né, do que você já estudou, do que você já experimentou no palco. Jogar, né, toda essa emoção, né, Carmen? E trabalhar, porque também você não pode exagerar, não é uma coisa que é exagerada, que você vai, não, é o sofrimento contínuo. Então, para você não fazer uma interpretação que a gente chama de caricatura, né? Sim, sim. Não é uma caricatura, porque a caricatura é um perigo, porque você pode estar fazendo ali uma comédia. Sim. E ali não tem comédia. Ali, um momento uma pessoa dá uma gargalhada, porque também a desgraça também você ri, né? E aí, então é um trabalho, né? Eu acredito que esse ano nós ainda vamos ter aí umas boas rodadas, que né? Coisa boa. O Museu do Mar está fechado. É um elenco grande, né? Nós somos 10 pessoas. 10 pessoas, né? Então é um elenco grande para ele circular. E nem todo teatro compra uma apresentação, né? Mas, Carmen, vocês conseguem. Gente, por favor, não quero ser piegas e tá. Mas as emoções em que eu vivi nas 2 peças, vocês conseguem passar essa lealdade, né? Porque falar de um período como o nazismo, como a Carmen falou, qualquer avanço além da sua regularidade pode estragar tudo, né? Pode parecer, como ela falou, né? Pode parecer até uma sátira. Vocês não fazem ideia. O tocante a falar do período do nazismo, eu consegui, nos meus olhos e no meu sentimento, o elenco de vocês é de um entrosamento impressionante, sabe? Vocês passam aquele clima de tensão, de medo, né? Na perseguição a Gestapo, né? Aquela perseguição nazista o tempo todo, e vocês conseguem passar isso o tempo todo. Você lembra, em Floriano,
né? A Aham, gente foi. participou do Festival Nacional que acontece em Floriano todo ano. Isso. E o ano passado nós fomos, né, e o teatro pequenininho, a mesa a gente tem no cenário, a gente tem a sala de estar, aí o quarto da Anne Frank, aí o quarto de uns hóspedes que a família recebe, né? O senhor e a senhora Dutzer, mais o filho. Isso. Então tem os compartimentos tudo ali, né? E aí só que o palco era pequeno, então a gente colocava a mesa, né? No nosso cenário, ela é sempre assim, né? Na horizontal. Isso. E aí em Floriano era muito pequeno, Muito então pequeno. nós colocamos a mesa na vertical. E aí nós ensaiamos ali, e ali pronto. Não, a regra é a gente não sentar, sempre quando for sentar, não sentar empareado, mas um puxar aqui, outro. Teve um lugar vazio, o outro vai acompanhando e tudo. Para que cada um se posicione bem, né? E o mais engraçado, os meninos, né? Eu fui primeiro com o Rick e o Rico, e aí os outros meninos foram, e como é muita bagagem, os meninos deixaram em Teresina a sacola de sapatos. Meu Deus. E tem uma cena do sapato, né, um sapato vermelho que a Anne Frank ganha de aniversário. Isso. E aí o sapato era importante. Exato. Aí eu sei que nós articulamos, tá, mas o pessoal do festival conseguiu. E a sacola chegou durante o espetáculo. Meu Deus, que Então, coisa. a gente tinha resolvido alguns sapatos, né? Já tinha resolvido, mas o sapato vermelho. E aí eu não sei como que o sapato entrou na cena, quando lá se vem, eita, como é que vai ser o sapato vermelho? Lá se vem a Ana, o sapato vermelho. E a gente se locomoveu numa dinâmica tão boa que ninguém percebeu. E era uma plateia, porque em Floriano, antigamente acontecia no Teatro Maria Bonita, o festival. Sim, eu Só conheci. que o Scarlett, que é o grupo que promove, tem um espaço que é lá a cidade cenográfica, onde tem a Paixão Certo. de Cristo. Paixão E lá de eles Cristo. têm um teatro de bolso e ele resolveu colocar o festival todo para lá. E aí, então, é uma clientela de muito adolescente. Aí já viu, o adolescente está aqui, está instigando aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mas nós tivemos um público, você viu, né? Todo mundo quietinho, assistindo aquele espetáculo ali. Então, isso vai muito da verdade que os artistas estão ali presentes. Né? E observando, Carmen, além do sobressalto do enredo propriamente, ainda tem situações como essa que você contou do sapato, né? Quer dizer, você tem que... Não, a gente tem... tem que ser... É arte sobre a arte, né? Exatamente. Então, essas coisas, Essas... as graças da sorte e as desgraças da paixão. As desgraças da paixão, Carmen, se você puder falar também um pouco sobre a atriz que faz o papel de Anne Frank, que é Juliana, é isso? É Júlia. Júlia. É uma graça, A Júlia né? Monteiro, Júlia Monteiro. Eu encontrei ainda há pouco aqui, Olha que beleza. Eu vou chegando e ela vai saindo aqui, mamãe... Ela é uma graça, ela é uma graça. Mamãe, tá? Eu disse, não, vim dar uma entrevista. Que coisa. Aí ela disse, ai, que legal. Que coisa boa. Que né? é uma menina nova, né? Porque o que ocorre? Embora a cidade não tenha escolas, né? A gente termina encontrando pessoas que já despertam uma vontade. Então, foi nas oficinas, né? No Museu do Mar, a Sonária, né? Sonária Vasconcelos. Sonária Vasconcelos, isso. Ela é de Floriano, né? Mas como nós, parnaibense. Né? Então, ela tem aqui... E aí ela dá aula de teatro lá no Museu do Mar. Para criança, para jovens e adultos. Né? Então, ela é uma professora de mão cheia.
Sem dúvida. Então, Uma pessoa muito empenhada, muito... ela é responsável. Então, ali nós temos a Júlia, nós temos o Arthur, o que faz Arthur. a NIP, Isso, né? isso. E temos o Jorge, que faz o filho Isso. do Janter, né? É. Do senhor Janter. Pronto. Então, são 3 pessoas novatas que aí nós se juntamos a pessoas mais experientes. Então, ficou uma dinâmica, eles são tão responsáveis. Que beleza, eles, né? Que beleza. Eles, graças a Deus, ainda não se incharam, não se abasteceram, né? Ainda estão criando composições. Sem dúvida, é verdade. Na construção, não é, Carmen? Nós vamos encerrar esse bloco e lembrando aos ouvintes que nosso programa sempre às quartas-feiras, 8 horas da manhã, com reprises, às 13 horas, 18 e 20 horas. Então, até já. Estamos de volta, gente. Uma alegria, Carmen Carvalho, aqui com a gente, viu? Eu que estou feliz aqui nesse encontro, nessa oportunidade de fazer uma coxa de tricô. Que maravilha. Olha, Carmen, eu, assim, do que a gente sabe, você é muito atuante, não só na questão do teatro propriamente, né? Da mesma forma que esse programa que fazemos aqui, ele se chama E Por Falar em Poesia. Mas assim, convencionalmente, nós não falamos só de poesia, né? A gente quer criar uma vinculação de que na vida, se não tiver poesia, sabe, fica tudo muito, né? Muito cinza, muito opaco, né? Bom, isso é uma opinião pessoal, sabe? Eu queria que você falasse assim, eu sei que você tem uma atuação da arte, de uma arte politizada no Piauí. Eu queria que você falasse assim, no geral, da mesma forma que o Toninho Vaz se referiu até na consideração do Torquato Neto, né, de Teresina para o mundo e tal. Só que do nosso Anjo Torto foi de Teresina para a morte. Mas de você, eu gostaria de ouvir o seu sentimento da arte no Piauí, né, que é a terra que é o chão que você, de um certo modo, que se abriga e que dissemina a sua arte, né? Você trabalha muito bem, você é uma atriz, já lhe vi atuando circunstancialmente umas 5, 6 vezes, ou talvez até mais. E você é uma grande atriz. Eu digo nós, assim, nós aqui do Norte e Nordeste, aqui existe uma questão muito séria no país, por onde a gente tem uma dificuldade, e parece que nós somos um subpovo. Eu estava ouvindo um escritor amazonense, paraense, dizendo que a Amazônia, a ideia que o Brasil tem é que o povo da Amazônia não conhece o Brasil. Quando o povo do Sudeste, Sul, Centro-Oeste se refere à Amazônia, aí vira aquela coisa exótica, né? Né? Da coisa selvagem, tudo não é bem isso, sabe? E eu queria que a Carmen falasse da arte que ela desenvolveu, desenvolve e que desenvolverá muito ainda nessa atual conjuntura que vivemos aqui. Você é uma pessoa que participava de uma geração pós-Torquato Neto ali, em Teresina, né? Eu estive no velório do Torquato Neto. Oh, puxa vida. Eu era bandeirante. Eu era bandeirante e aí a gente foi, as reuniões eram sábado à tarde. E aí eu cheguei lá, tinha 2 colegas. Aí eu disse, não tem reunião hoje. Não, porque morreu um grande poeta piauiense. Aí eu não tinha nem ideia, não fazia a menor ideia quem era e tudo, na Real do Buchão. Eu disse, Tá. Aí uma colega, vamos lá no velório. Aí eu, vamos. Era por rumo já da minha casa, eu disse, vamos. Aí nós estivemos na casa dele, né? Lembro ele aqui com tão bem maquiado, um bigode,
Aquela E aí, figura. com terno, cinza, todo muito bem arrumado. Lembro bastante dessa imagem, né? Ainda botei meu nome lá na coisa e tudo. Mas não sabia quem era. Sei como. Então, essas coisas Era uma- né, que a história Que passa por você, né? Então, eu sempre fui muito inquieta. Eu sou filha de fotógrafo, né? Com minha mãe artesã. Então, meu tio consertava rádio, ele tinha um cinema, né? Em Esperantino passava. Então, desde pequena, que esse momento me envolve. Você Na esquina da minha... não poderia passar incólume na arte. Não tinha. Então, na esquina, eu morava na Pissarra, né? Então, na esquina da minha casa, no quarteirão da minha casa, tinha um cinema. Então, tudo que passava no Royal, que era passava lá perto da minha casa. A gente era vizinho ali, então o porteiro... Estava sempre... eu sei. Então, a gente entrava, né, jantava, vamos pro cinema. Que maravilha. Então, tem esses momentos, Isso. assim, né, que vai de criando referências para que um dia você vá buscar esses momentos dentro do seu propósito, né? Isso. Hoje, eu acho assim, a arte no Brasil todo, ela é ainda um problema. Oh, Deus. Ela é um problema. Por Que que eu pena, digo que não é um problema para mim? Para mim é uma Entendo. solução. Mas eu digo que é um problema por conta de que, primeiro, há uma confusão de definir o que é arte, o que é cultura. Então, nós vivemos num mundo, principalmente agora, nesse governo, eles apoiam, há muito dinheiro. Aí não, para os artistas, né, para a cultura. Exatamente. Então, abre os editais, Só que, na hora da seleção, há uma confusão, por conta de que muita coisa é cultura. Correto. E aí... Não é que isso seja mal. Não, é legal a manutenção da cultura. Sim, sem dúvida. Mas a arte, ela tem um poder de criação e de discussão e de reflexão. Sim. E que a cultura, ela se mantém, né? Ela se mantém manifestação, mas é uma outra parte. Sim, então, sem dúvida. Se a gente for contar de tempo de ditadura, de tempo de renegar, né? A gente está sempre reconstruindo. Então, a gente fazer um espetáculo, a gente está em cartaz com espetáculo, é um ato de rebeldia, porque não há esse espaço, né, que se propicia a produção. Você tem razão. Nós tivemos agora, né, semana passada, saiu um resultado da PNAD Piauí e a gente vê de 300 projetos que foram aprovados, né? Você vai tirar de arte, mesmo aí, se der 10%, é muita coisa. Que ficaram na suplência. Entendi. Entendeu? Que ficaram em suplência. Então, você vê a nota do seu colega, você vê a nota do seu colega, perdido naquela imensidão de eventos, entre manifestações mesmo populares, que deveria... não, vamos, vai, todo mundo vai. Então, vamos dividir. Tais e tais projetos para manifestações culturais. Isso gera tanta divergência, né, Carmen? Porque aí você termina ficando com raiva do seu colega que faz cultura popular. Pois é, veja bem. Quer dizer, não é com raiva, entendo, mas você fica pensando... Existe um clima E nós, tá? Por que não tem? Por que é dito para os artistas e não chega para os artistas? Isso. Então, nós temos aí uma rebeldia. Carlos, você tem esperança? Eu tenho. Por que eu tenho? Porque eu sou professora de arte. Então, a arte,
A área do conhecimento, o componente curricular, arte, é obrigatório no ensino fundamental e médio. Muito bem. Então, se esse ensino se mantiver, né, com pessoas de área, vai, né? Eu tenho um alunozinho que eu acompanho desde o primeiro ano, e ele, a primeira coisa que ele disse, quando ele era para mim, né, ele assim, inquieto com aquilo, e ele disse, ai, que eu detesto arte. Meu Deus. Aí eu fiquei preocupada. E Aí eu fui estudar um menino, ele tem um rastro, né, de autismo e tudo. Aí eu fui estudar ele, como é que eu acho, né, como poderia colaborar e tudo. Quando chegou no final do ano, quando a gente começou a estudar música, ele estava, né, botei todos os instrumentos. Ele pegou um instrumento, da flauta, e começou a tocar e disse, ai, como eu amo arte. Olha que coisa, né? Tá. Ele está no 5º ano, aí ele perguntou, professora, por que eu tenho que estudar arte? O que que vai me servir para a arte? Aí eu disse, muita coisa. Você não gosta de desenhar? Gosto. Você não gosta de pintar? Gosto. Só isso aí, toda vez que você estiver desenhando e pintando, você não se acalma? Pois olha, já é uma grande coisa. Você está tirando, você está se expressando através do desenho e da pintura. Então é para isso. Então, e você vai ter a oportunidade de conhecer, você está conhecendo o tanto de coisa que você já conheceu. Tá? Hoje você pode não dar importância, mas lá na frente você vai dizer, tia Carmen falava para mim. Então eu acredito nesses espaços, né, que a gente vai ocupando de formação. E se você não tem essa esperança, né, fica muito difícil. Não, eu sou esperançosa, eu sou daquelas que acredito que a arte salva, né? A arte existe porque a vida só não basta. Não basta, não basta. Exatamente. E quando a gente pega mesmo nas cavernas, né, já se percebe uma arte, né? Ou pelo menos um código, né? Pronto, quer dizer, a necessidade de você contar. Por que a gente conhece a arte rupestre, né? e tal? Por quê? Porque tinha. E desenho maravilhoso. E de uma tinta que ainda hoje a tinta está lá, né? Que a gente não sabe de que. Disso foi disso, mas ela está lá. Está lá, né? Exatamente. Exatamente. E com tantas coisas, né? E agora, né, que essa descolonização, né, que há valores que tal região era atrasada, e está mostrando que a arte de países africanos, né, que foram colocados numa condição, né, diminuída, não, você está vendo que essa arte, essa tecnologia, né, elas foram roubadas, né? Sem dúvida. E aí gera tudo isso, né? Eu tenho uma amiga que eu conversava com ela lá em Fortaleza e ela chegou a conhecer uma parte da África, algumas regiões da África, aquelas partes, Carmen, que a gente não vê pelas mídias, nada, né? Porque a África que praticamente nos foi imposta, além da coisa escravista mesmo, né? É de um continente totalmente excluído, né? Mas ela disse que conheceu algumas comunidades da África, que ela disse que é de um encanto. Aquelas roupas, aquelas mulheres, tem comunidade né? É de um encantamento. Mas ela disse assim, eu conheci, mas milhões não conhecem, né? Então tudo isso, como você falou, quando esse garoto se referiu eu não gosto de arte, eu não é?
se não houvesse uma valoração de sua parte para interceder sobre a decisão desse garoto, né? Ele ia continuar não gostando de arte, né? Pois, Então tem que ter essa... Eu pego as minhas ovelhinhas, eu sou pastora. É muito bom, não é? Muito bom. Eu gosto, até porque, não porque eu sou professora, porque eu gosto mesmo, sempre gostei. Gosto de pintura, gosto de teatro. Que beleza. Eu sou aquela pessoa que vou assistir a tudo. Às vezes a pessoa diz, eu não vou assistir, não, eu só vou assistir aquilo que eu não. Eu acho que você está num palco, ou você fazer uma pintura, ou você fez aquela pintura e tudo, é bom você prestigiar o colega. Sim, né? sim. Você prestigia, você diz, não, eu estou aqui. Se eu gosto, se eu não gosto, isso não. Mas o apoiar. E quando você falou. A você ser público, né? Porque nós temos uma obrigação social, que é ser público, né? Como é que a gente vai ocupar os espaços culturais se a gente não é público? Né? E a sua indagação foi inteligente com o garoto, porque se você não gosta de ler, você poderá gostar de desenhar. Né? Se não gosta de desenhar, muito provavelmente você vai gostar de outra atividade, e outra, e as coisas fluem dessa forma. Né? Não adianta qualquer forma de imposição, não adianta, porque não mobiliza nada, não acrescenta em nada. Né? A arte tem essa coisa mesmo de mobilização. Né? Hoje nós aqui em Parnaíba, hoje nós estamos mobilizados. Quer dizer, embora a gente estava contando que hoje fosse para a Câmara, para a votação, a criação da Secretaria de Cultura. Secretaria, porque então é superintendência, né? É uma superintendência. Então, hoje a gente já soube que não vai entrar na pauta, né? Mas estamos bastante mobilizados para que isso é muito ocorra, porque a Parnaíba é uma cidade grande, né? Sim, sem dúvida. Mas com muito poucos espaços culturais, né? Então, por exemplo, se eu disser, aliás, no Piauí, essa coisa toda é no Piauí todo. Se você quiser hoje dizer onde é que eu vou assistir um espetáculo de teatro hoje no Piauí. Não sei. Talvez um teatro. Certo? Se você for no Ceará, como um todo, você vai encontrar várias opções. Eu estive no festival de Guaramiranga. Eu achei maravilhoso. Fazia tempo, eu tinha ido lá há muito tempo com um espetáculo, e aí o ano passado nós fomos com a Menina e o Boizinho. Muito bem recebido, muito bem aplaudido. Aí lá tinha o palco nordestino, porque o festival é nordestino, tinha o palco nordestino, tinha o palco Ceará e tinha o palco de experimentos. Os experimentos eram das escolas de arte. O palco Ceará, ele era um palco para os espetáculos das cidades, né? Eram 5, aí eu fiquei encabulada. E no palco nordestino tinha o representante do Ceará. Então, tinha 15 espetáculos de 15 cidades, e mais um espetáculo representante e mais 4 experimentos. Então, você vê aí 15, 16, 20 espetáculos do Ceará. Beleza. Né? Aí eu fiquei curiosa. Vem cá, quantos espetáculos concorreram? Aí ela assim, 23. Que coisa, né? Mas só tinha 15. 23. Se a gente for fazer isso aqui no Piauí, né? A gente hoje mesmo a gente está criando um grupo, né? Grupo de teatro, para a gente ver quem somos nós, quantos nós somos, porque hoje no Piauí
lhe digo, não tem um espetáculo de teatro se apresentando em nenhum teatro. Isso eu posso dizer. Deixa eu ver Ah, aqui. Carlos, você está dizendo besteira. Estou não. Estou dizendo verdade. Né? Preciso. Então, o tanto que a gente tem que trabalhar, né, para garantir, né, que a gente tenha público. É bom você falar isso, Carmen, para que as coisas não fiquem na obscuridade, né? Não fique. É bom tornar real a situação, não é? Para não, Com certeza. né? É para isso que a gente investe. Carmen, uma alegria muito grande a sua presença aqui com a gente na FM Universitário UFDPAR. Eu, juntamente com o Leandro, mais as monitoras, nós estamos assim, uma espécie de regozijo, né? Vamos dizer assim, né? Porque a cidade de Parnaíba ainda não tem ou melhor, já tem, né? Somos nós, uma rádio universitária, né? Isso é muito legal. Porque eu parto do princípio de que a população merece o melhor, sabe, Carmen? Não é porque estamos pensando que o melhor é por uma decisão nossa, não é isso. Mas, Carmen, eu queria que você falasse também o que seria bom para o teatro do Piauí. Eu não me refiro nem necessariamente a uma grande produção, mas o que seria bom para o teatro do Piauí, nessa realidade atual? Eu acho não, eu tenho certeza. O que é preciso ter é que os teatros sejam ocupados. Né? Então, nós temos agora, desses 20 anos de governo, aí nós temos visto ser criados, restaurados, vários espaços culturais, principalmente teatro, né? Foram criados, se eu não me engano, uns 5 ou 6, foram restaurados mais tantos, né? Só que a casa de teatro, ela tem que ser ocupada. Sem dúvida. Não é? Não dá para o artista ocupar a casa por ocupar. Porque o que é que ocorre? As casas de teatro, as casas culturais, elas não têm uma programação, principalmente de teatro e dança. Ela não tem. Então, se você for ali no Teatro Sesc, Museu do Mar, Teatro 4 de Setembro, tá? Eles não têm uma programação que defina. Ontem eu vi a programação do Teatro 4 de Setembro, do mês de abril, tinha 5 atrações. Para 30 dias, 5 atrações, isso é nada. Isso não é nada. Como é que as pessoas vão para o dia se tem isso? Tá. Tá. O Museu do Mar está fazendo reforma. O Museu do Sesc não tem. Não tem programação. Então, não tem como é que... E aí, não dá para o artista assumir, mas os artistas não estão apresentando, não tem espetáculo. Tem Sim. Mas ir ao teatro e se apresentar não é nada barato. Não é nada barato. Você vai ocupar aquele espaço, você vai ocupar o seu técnico de som e tudo, e você tem que divulgar, porque a casa, ela não se responsabiliza em ter o seu público. E aí quer que o artista leve o público dele para o teatro. Olha que coisa mais estranha, não é? Acaba sendo um grande obstáculo, né, Carmen? Às vezes eu falo disso e às vezes a pessoa fica assim, a matutar e tudo. Mas eu tive experiência quando eu fui a Portugal. Eu já fui a Portugal em 3 momentos, com 3 espetáculos. A gente era convidado, né? Eles pagavam cachê. Não, pelo menos 3, eles contratam pelo menos 3 apresentações. Sexta, sábado e domingo. Olha só que beleza. 3 sábados e domingo. Aquele dia você vai receber um cachê. Naquele período ali, eles vão se responsabilizar pela sua alimentação. Né?
também muito dele também pelo o alojamento. Se você é de fora, também pelo alojamento. E você vai lá divulgar? Não. Quando chega lá, a plateia está lotada. Que beleza, né? Tá Que cheio, beleza. tá cheio, tanto que aquelas pessoas não lhe conhecem, nunca lhe viram, mas vão ao teatro. Por quê? Porque aquele espetáculo faz parte da programação. Então, entrou ali, né? Então, você não foi ontem que você entrou no ano passado, porque o teatro programou durante o ano todo a programação dele. Contratou tantos e tantos espetáculos. É assim que tem que funcionar. Não dá pra gente, não, eu vou lá, alô, ei, tem pauta? Tá. Não, você tem que pagar. Você se apresentar em qualquer teatro. Salvo aqui o Museu do Mar, assim, né? Mas no próprio teatro do Sesc você tem que pagar. Você tem que pagar. Mas o teatro tem público? Não. Porque se o teatro tivesse público, não tinha problema. Né? Não, verdade, o teatro tem público. Então, pronto. Tá solucionado. É só eu entrar dentro da programação e aí a pessoa saber que tem, vai lá, né? Carmen, isso. Obrigado assim, por nos repassar, por nos repassar tanta... Não. Nós temos aqui a grata satisfação de ter a atriz Carmen Carvalho aqui na FM Universitária, o FDPAR. Carmen, uma curiosidade, eu gostaria que você falasse, é claro que nós teríamos que ter um programa infinito para você falar, mas fala daquela movimentação de Teresina num período, vamos chamar assim, no período da edição de jornais, a edição de livros, ou seja, a efervescência cultural de Teresina. Nós sabemos que Teresina tem uma produção muito boa, não é? É claro que a gente acaba citando o Anjo Torto, Torquato, não é? Não dá para passar indiferente a essa figura tão grandiosa, esse poeta tão gigante que foi o Torquato Neto. Mas nós sabemos que existe um espelho, não é? A cidade de Teresina tem um olhar muito interessante sobre a cultura. Se você puder falar um pouco do seu período de ingresso no teatro, do entrosamento com com esse mundo todo e tal, se você fique à vontade para esse nosso último bloco. Pronto. É engraçado, eu tinha eu me envolvi de criança com arte, a gente ia para os festejos de Luzilândia, meus pais eram de Luzilândia, e tinha uma tia que morava em Esperantina. Então as quermesses, né? Então a gente ia para Luzilândia, para os festejos, e no retorno a gente ficava em Esperantina, na casa da minha tia. Então, meu pai era irmão do marido da minha tia, que era irmã da minha tia. Então, eram duas irmãs. Então, a família era enorme, né? Dos filhos e tudo. Então, a gente inventava coisas, né? E haja movimentação. Né? Foi lá onde eu assisti meu primeiro espetáculo de teatro. Branca de Neve e os sete anões, os 700 anões, né? Depois, né? Aí, e também a gente fazia teatro de rua, né? A gente fazia teatro. Vamos fazer um boi, e a gente saía no boi. E meu primo queria ser padre. E ele ganhou de presente uma Nossa Senhora de Fátima com mandou. E aí minha prima disse, Carmen, vamos fazer um aniversário do Bambão, que era o primo, nosso primo nosso, né? Sei. E a
a tua mãe disse que vai mandar o bolo, mas a gente precisa fazer, né, o kisuke, né? Exatamente. Usava kisuke, né? E vamos, o dinheiro, e as lembrancinhas, tá bom. Aí a gente feitava a Nossa Senhora de Fátima, toda, flor de tudo. Vestíamos uma sopa, parecia que era a batina do padre. E cada um do lado do andor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Aí a gente tinha um casal namorado, a gente se juntava e botava a santa ali. Até, meu bem, deu um dinheirinho pra santa. Aí acabou com o senhor, um dinheirinho. E a gente ia nas casas. Nas casas, até a gente pegar o dinheiro todinho pra gente fazer a festa. Então, era assim, muito natural, mas era muito divertido também, né? E aí, pronto, aí eu fui voltando, fui estudando, não sei o quê. E um dia, eu estudava no centro, e minha colega disse, cara, tá tendo uma mostra de teatro. Por que a gente não vai assistir? Isso já em Teresina, né? Né? Porque eu era Teresina. Teresina. Aí a gente estava lá, a gente foi assistir essa mostra de teatro. É uma mostra dos grupos, né? E aí nós conhecemos lá o Palhaço Beleza. O Palhaço Beleza estava aperreado lá. Ele tinha ganho uma verba para fazer um espetáculo, mas não tinha as atrizes. Aí a minha colega, vamos entrar? Aí eu, opa, vamos. Aí ele disse, né, arranje uma roupa. Eu disse, não, senhor. E eu fazia um papel, era o divórcio do Molière. Aí eu disse, não, eu fazia o papel da juíza. Aí eu disse, não vou arranjar roupa, não, eu quero uma roupa decente. Você compre, aí tá. Aí ele deu dinheiro, comprei a roupa, mandei fazer. Tudo estava lá impecável, já em cena. Sempre gostei disso. Eu sempre peço pela qualidade do espetáculo, né? Mesmo que seja, a gente faça aí, procure o que se tem, mas que na apresentação se faça público, com bom gosto. Aquele material esteja de primeira. Até a apresentação do material, o cenário, tudo de boa qualidade. Eu sei. E outra coisa é que eu não. Às vezes a pessoa tem muito artista, porque como o dinheiro pouco, quem resolve ser artista, o dinheiro é sempre muito pouco. E como não há um retorno, né? Então fica com medo de fazer um investimento. Eu nunca tive esse medo. Nunca. Sempre ousando. Sempre eu botava o dinheiro e via um jeito de já tirar aquele dinheiro de volta. Sempre. Eu boto o dinheiro, mas como é que eu vou tirar? Eu vou encontrar um jeito. Então, aí eu entrei nesse, né? Aí pronto, tomei gosto. Já comecei a fazer com outras pessoas. E aí falta muito dentro desse movimento cultural essa pessoa disponível. Porque às vezes a pessoa quer fazer, quer estar, mas você precisa ir para os ensaios, você precisa dar conta daquilo que é de sua responsabilidade. Tem que ter esse envolvimento. Você vai fazer uma atriz, você é atriz, você vai fazer aquele personagem, você tem que dar conta daquele personagem. É verdade. Né? Você não pode dizer que não aprendeu as falas, que não decorou as falas. Não tem como. Como é que você vai? Eu não decoro, então não dá certo. Não tem como. Tem que aprender. Tem que aprender a lidar com... Então, e de perceber onde vai ocorrer aquele... é a luz, é o som, é o cenário, né? Você tem que estar presente. Eu sou essa atriz que todo projeto que eu entro, eu me envolvo, eu me apaixono. Muito bem. Aquele projeto, ele é meu. Eu entrei naquele projeto, aquele projeto é meu. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com que ele seja sucesso. Porque Por uma questão até de respeito, né, ao público. Né? Eu gosto do sucesso. Então,
eu sei que eu comecei entrando por aí. Só que eu fui entrar na universidade e na época eu estava assim, sem saber exatamente o que fazer e entrei para o curso de geografia. Aí eu fui estudar geografia, tudo, me formei em geografia. Mas lá mesmo, dentro do teatro, lá no coisa, meu espaço era o departamento de arte. Eu disse, na hora que eu puder, eu entro para o departamento de arte. E assim fiz, né? Entrei para o departamento de arte. E depois eu me casei com um dramaturgo chamado Assis Campelo. E aí eu passei a produzir as peças de teatro. Que beleza. Né? Passei a produzir, né? Ser atriz. Meu papel principal é atriz. Eu sou produtora, mas eu quero estar no palco. Essa coisa de estar por detrás, eu não estou, mas eu gosto mesmo eu gosto de atuar. De atuar mesmo. Adoro estar em cena. E aí, pronto, comecei, fui tomando gosto, fui aprendendo, né? Aprendendo como agendar uma pauta no teatro, como ver figurino, com quem contratar, que é uma coisa muito importante. Que legal. Né? Você vai trabalhar nisso, você tem que saber com quem que você vai lidar. Então, por exemplo, montar uma equipe para trabalhar, então você tem que trabalhar com os melhores. Você quer sucesso, você tem que trabalhar com os melhores. Sem dúvida. Né? Tá certo. O melhor diretor, o melhor iluminador, o melhor sonoplasta, né? Os atores e atrizes. Pessoa faltou ensaio. Não, eu não posso ir. Tá bom. Não, amigo, ó. Quando ele vem, já tem outra pessoa no lugar. Eu não trabalho com quem não trabalha. Isso aí é... a pessoa faltou, a pessoa botou... é difícil. Eu não trabalho com pessoa difícil, né? Então, esses espaços eu fui ocupando. Vender ingresso, ir atrás de dinheiro, nunca tive vergonha. Nunca, né? Que é outra coisa que o artista tem, né? Se intimida de vender o ingresso. Muitos não conseguem isso. Não, eu não tinha. Tá. Eu ia montar um espetáculo. Aqui, por exemplo, às vezes a pessoa que fica esperando o patrocínio. Ontem mesmo eu falei com minha colega de trabalho, Fernanda Veiga, eu disse que a gente tem um trabalho. Eu disse, amiga, bora fazer, que não tem dinheiro. Senão não dá. Ou a gente faz, porque quando a gente demora muito a fazer um trabalho, você tem a impressão que você já fez. Aí você relaxa. Adormece, é verdade. Né? Então, eu sou aquela pessoa que comecei a ensaiar hoje, daqui a um mês vai estar uma parte produzida, daqui a 2 meses outra parte produzida, daqui a 3 meses de estreia. Eu sou essa pessoa que não, a gente vai ensaiar. Não, eu tenho que ter esse coisa que quer, porque senão você não finaliza. E aí, pronto, o que é que eu fazia? Não tinha dinheiro, mas tinha boca. Eu preparava... Uma vontade infinita. Meu livro de ouro. Um livro de ouro. Eu preparava os ingressos e saía, né? Tem hoje um lançamento de um livro. Aqui tem poucos eventos. Em Teresina, não é que tem muito, mas tem mais, né? Então, sim. Um lançamento, uma exposição, um show, não sei o quê, um evento político, um lançamento. Querido, olha. Tá aqui, olha, tô com o trabalho e tudo. Né? Aí, olha, você doa o que você quiser. Aí, mas não tenho dinheiro. Disse, não precisa, não estou querendo dinheiro, não. Você assina, bote o contato, né? Você bote aqui o valor que você gostaria de doar. Isso. Você bote esse contato, que a equipe de produção entre em contato. Quem era a equipe de produção? Mim, né?
Era eu que depois ia lá, né? Tá. O Napoleão, não sei quem, os políticos, tudo, eu ia tudo. Não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha. Então, e foi assim que eu fui fazendo meus espetáculos. Viajei para Portugal. Só uma pessoa me ajudou, que foi o doutor Silvio Mendes, o que hoje é o prefeito. Tá. Oi, Carmen, tá tudo bem? Eu, não, doutor, eu tô aqui. Eu tenho uma apresentação em Portugal, eu já corri para todo mundo pedindo uma passagem e tudo. E aí eu tô aqui, tudo, eu tenho dinheiro para estar lá e tudo, mas ainda não conseguiu dar para. Não conseguiu. Não se preocupe. Não é por isso que você não vai estar. Porque é muito difícil, porque como é um momento partidário e nem todo tempo, né? Então você tem que articular de outro jeito. E eu acho que o artista, ele pode ser político. Porque a sua missão é política. Sim, sem dúvida. É de reflexão e tudo. Mas partidário, Aí já não dá certo. é outro departamento. Por quê? Porque a pessoa hoje, ela está aqui, ela é seu apoio e tudo. E ela é inimiga seu. Daqui a pouco, elas se juntam. E você? Pela conveniência. Pela conveniência da... Que você, por conta que nós éramos juntos, vocês mulhambavam aquele outro, o adversário. E o adversário era o seu inimigo. Aí o seu vira amigo do seu inimigo. Se bobear, vira um anjo, né? Aí você fica... Entendeu? Você tem uma imagem, o artista tem uma imagem a zelar. Sem dúvida, né? É verdade. Então, esse cuidado, né? Porque passei por situações bastante delicadas, da qual eu me vi, né? Você, como é que eu estou defendendo a pessoa e aí ela já se juntou? Não. E aí eu compreendi que propaganda política, envolvimento político, partidário, eu não faço, porque acho que é uma escolha, acho que não funciona, não dá certo. Há quem goste, isso é, graças a Deus, a democracia e a liberdade, cada um. Então, essa parte eu não envolvo, mas me envolvo, gosto de trabalho, questionadores, gosto de trabalhos de experiência, entendeu? Experimentar. Pode ser o mais esquisito que for, mas experimentar. Por quê? Porque isso é que vai trazer memórias para o seu corpo, sua mente, tá? É que vai trabalhar, vai criar possibilidade de você se fortalecer, né, como artista, né? Então, você perceber que hora você está fazendo um comercial da UBSCar, hora você está fazendo um comercial da prefeitura, hora você está fazendo o seu comercial, né? Então, são possibilidades que o artista vai ocupando, né? Nós temos a Menina e o Boizinho e a Anne Frank com o Cabaça. Nós temos Mulheres em Lendas e Beira de Vida com o Núcleo de Experimentação Cênica. Com minha amiga em Teresina, nós temos Suspiro do Meio-Dia. Com minhas amigas lá, Érica e Fernanda, nós temos o Por Debaixo dos Panos. Então, é muita produção, né? Estamos para estrear o filme Babassolov, que a gente participou, né, também, né? Tem um Cassandra com K, que está num festival internacional que a gente participou também. Então, você vai ocupando espaço. Até a pessoa diz assim, né? Outro dia um colega disse, né, que Carmen, você deu um tempo, eu tinha um tempo de Teresina, porque aqui eu dei um tempo de Teresina, porque aqui, graças a Deus, não falta trabalho. Se a mulher vai para a Europa, né, que dirá. Né? Mas assim, eu percebo, você
você é muito ousada, não é? Isso é muito bom, né? Você não fica numa de pedestal, né? Você vai à luta, como você falou, com um caderninho ali, mas, né? Porque temos que admitir, gente, sem grana não tem arte, né? Não tem, infelizmente não tem. Porque por mais há É, deslocamento, é. há A todo figurino, há a pauta do teatro, há propaganda, né? Tudo isso esse trabalho demanda de atual, investimento. esse trabalho atual que você vem junto com o elenco, né? Por exemplo, são 10, né? Então, um deslocamento de 10 Pronto, né? E aí esses são contratos contrato fechados, fechado, né? né? Então a produção tem que ter o dinheiro para pagar os atores, né? Mas graças a Deus a gente, né? E o esforço de todo mundo, a gente tem tido casas lotadas, né? Nós sempre, Que beleza, que né? beleza. Nós vamos estar dia 10 e 11, se eu não me engano, no Teatro do Sesc com a Menina e o Boizinho. E sempre que a gente apresenta, e aí eu convido vocês, Oh, maravilha. 10 e 11 de maio. de maio, Isso. nós vamos. Graças a Deus, é um espetáculo que por onde Onde a é que gente vai ser? vai, 10 e 11 de maio no Teatro Sesc. No Teatro do Avenida. Sesc. Ótimo, tal. Ainda não tenho bem o horário, mas eu acho que vai ser uma sexta à tarde, sexta à noite e sábado à noite, né? E a gente tem sempre casa lotada. Esse espetáculo é um espetáculo que vai acompanhando. A criança vê pequena, depois vai vendo, vai se apaixonando. Ele vai crescendo e vai se apaixonando. Eu tenho um fã, ele deve ter o quê? Uns 3, 4 anos. E aí ele sabe as falas Olha que coisa. da Vera Caximbeira. Tão engraçado, Né? né? Até tava, ó, Vera Caximbeira, ó, Vera Caximbeira. Aí ele diz as falas da Vera Caximbeira. Carmen, nós gostaríamos de conversar, porque é assim, gente, a história, a trajetória e a essência do trabalho da Carmen é imenso, não é? E o nosso tempo, de um certo modo, é restrito, não é, Carmen? Olha, já fizemos aqui mas o que você só falou... Tá faltando o bico, né? Mas o que você nos deixou, a gente fica profundamente orgulhoso, né? A Carmen Carvalho é um nome de uma arte que também podemos até utilizar um termo da resistência também, né? Eu estava pensando, no momento em que você, argumentando toda essa questão de até mesmo para fazer uma viagem, estava impossibilitada por questão financeira, eu fiquei pensando naqueles que ficaram no meio do caminho, né? Daqueles que não tiveram mais, né, o sonho de pensar e agir. E a gente sabe que são muitos, né, que ficam no meio do caminho, não é, Carmen? Fazer arte no Brasil, você até falou que acaba sendo um problema. E eu concordo com você, não é? Porque principalmente aqui no Brasil, a gente vislumbra sempre, até eu lembro que até aquele que fazia, aquele ator que fazia o Cafajeste nas antigas, era o pai da Jimenez, né, que era o Gesso Valadão, né? O Gesso Valadão. O Gesso Valadão dizia que é preciso criar um tipo no Brasil, né? Ou seja rei disso, rei daquilo outro e tal. Mas assim, ele falava que esse apelo é porque é um país difícil de fazer arte, sabe? E eu fico pensando nessa luta da Carmen. É claro que o fato de você ter conhecido uma pessoa como a Si lhe fortaleceu mais ainda o seu desejo, né? E sua vontade, né, de tornar isso muito mais vivo, né, do que propriamente desistir, né? Que não é nem um pouco o seu perfil. Você trabalha, eu vejo que em várias instâncias, né? Obras do Assis Brasil, né? Você trabalha de uma maneira voltado aqui para o
o Diário de Anne Frank já outra coisa completamente diferente, né? Outro universo. Imagina sair de uma concepção da vida fluvial aqui do Piauí para um contexto, né, do nazismo, quer dizer, já, né, um desdobramento completo, né? E você tem que, vamos ser mais claros na situação toda. Você tem que estar afim de fazer arte, porque se não tiver, é um desastre, né, Carmen? Porque se você não tiver pronto para Pronto enfrentar, para... né? Porque Fica não é só fama, né? Fama sim. é uma coisa, né? É verdade. Eu queria encontrar a Lady Kate, né? Que ela tem a grana e eu tenho a fama, a gente ia dar certinho, né? Pronto. Ela não paga conta, né? É bem lembrar que a gente tem um dia a dia de todo mundo. Tem o transporte, tem a alimentação, tem filho. Infelizmente, né? não tem jeito. E graças a Deus. Então você tem que pensar, né, que esse é um produto que você está fazendo. Sem você tem que dúvida. pensar. Não dá para pensar só em fama. Você tem que pensar em estratégias de como você vai realizar seu projeto. Isso tem que ficar uma coisa bem clara. De que maneira você vai fazer com que aquilo se concretize. Se concretize. Porque, às vezes, por exemplo, a Menina e o Boizinho, nós também é um elenco muito legal, muito bem disponível. Nós somos 5, mas no instante cada um pega uma sacola, não sei o quê, já fomos para Guaçuí, já fomos para Guaramiranga, fomos para Patauá, né? E aí, cada um pega uma sacola e vai vamos carregando embora. E a gente termina fazendo um percurso, né, de sucesso. Mas aí é tudo bem amarradinho. Isso. Carmen Carvalho, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. E quando lhe der na teia, pode aparecer aqui, que será muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu agradeço esse encontro, né? E obrigado esse reencontro. A você. Pois é, a Catarina, né? Pois a gente fica muito feliz, né, de obrigado encontrar. Mesmo. Eu sempre pergunto quando eu encontro os alunos, meu filho, o que é que você anda fazendo? né? E graças a Deus, eu nunca encontrei ninguém bêbado ou bêbada. Isso. Nem me pedindo dinheiro. Entendo, e nem se prostituindo. Então, que maravilha, que beleza. Né, de também fazer 15 anos, né, Isso. aqui, e eu vim para cá para ser professora de arte, né, eu vim para ocupar a vaga na escola SESI integrada. Então tem 15 anos que eu estou dando aula de arte. Então você, nesse percurso, né, não encontrar ninguém nessa situação... É muito difícil. Muito pelo contrário. Todos, graças a Deus, tem um orgulho muito grande. Carmen, querida, um beijo no coração. Muito obrigado. I love you. Tudo de bom. Oi, gente, quarta-feira estaremos aqui de volta com o programa E Por Falar em Poesia. Nos sentimos honrados com a presença da atriz Carmen Carvalho, essa mulher que faz teatro com inspiração e transpiração e tanta coisa mais. Um grande abraço entre todos e todas.